Hoje eu dou sequência à série de vídeos Os Bastidores da Morte de Elvis Presley. No vídeo anterior, Ginger Alder encontra o corpo de Elvis com o rosto enfiado no tapete vermelho, sufocando. Ela interfona para a cozinha. Nancy Hawkes, a camareira, a governanta de Graceland, atende. Ela corre às pressas, avista o corpo de Elvis no chão do banheiro e volta correndo e encontra Al Estrada. Ela volta para buscar ajuda e encontra Al Estrada subindo as escadas ao mesmo tempo. Nós hoje vamos fazer um break nessa cena, vamos deixar ela aqui e vamos retornar no dia, nas horas que antecederam este momento, nas últimas horas de vida de Elvis. Muitas pessoas comentaram no meu vídeo que Elvis, uma pena, morreu sozinho, morreu solitário. Isto não é verdade. Elvis morreu sozinho por uma questão de... foi um fato, né? Você pode ir tomar um copo d'água durante a noite, ter um mal súbito na cozinha, na copa, cair e morrer, e seus familiares apenas no dia seguinte, quando forem procurar por você, ou quando forem até a cozinha, e então descobrem o seu corpo. Você morreu sozinho? Sim, você morreu sozinho. Mas você estava sozinho? Não, você não estava sozinho. Você estava em sua casa com seus familiares. É diferente de quando ocorre uma morte, por exemplo, e então alguns dias depois, 10 dias depois, os vizinhos sentem o cheiro do cadáver. Então, aí, o que aconteceu? E aí vão se dar conta que tal pessoa morreu. Elvis não estava só assim, não era solitário. Talvez ele até pudesse se sentir solitário em alguns momentos, mas Elvis, em sua vida, nunca esteve só. Sempre esteve rodeado de pessoas. Se Elvis não tivesse ido ler no banheiro, ele poderia ter morrido na cama ao lado de Ginger. Ela estava a poucos passos de Elvis. Ah, mas ela não escutou? Poderia ter escutado e poderia estar em sono profundo, porque a vida com Elvis, ele trocava a noite pelo dia. Ginger estava sempre cansada. Também há a questão do carpete que amorteceu a queda. Bom, o fato é que agora que vamos voltar nas últimas horas de Elvis com vida, você vai voltar junto comigo, você vai ver que ele teve um dia bastante produtivo, um dia bastante feliz, eu diria. Então, para isso, eu vou eu vou resgatar dois livros. Um é de 1981, que é o livro Elvis, de Albert Goldman, e o outro é de 2014, o livro Elvis e Ginger. Vamos mesclar textos destes dois livros que vão completar a cena para nós, ok? Eu começo com o livro de Ginger. Então Ginger nos diz: naquela noite Elvis e eu assistimos televisão. Meu estômago começou a ter cãibras e eu percebi que o meu período menstrual estava começando. Os meus períodos eram muitas vezes ruins, especialmente durante os primeiros dias. Esperando que Elvis iria entender, eu arrisquei. Será que eu poderia me juntar à sua turnê em 1 ou 2 dias? Constrangida, comecei a explicar, mesmo sabendo que Elvis desejava que eu estivesse junto a ele. Ele me dirigiu um olhar descontente. Eu gostaria que você fosse, disse Elvis. Em seguida, fez uma pausa. Espere um pouco, espere para ver como se sente. Continuando no livro de Ginger, mais tarde Elvis fez alguns telefonemas, tentando organizar uma exibição privada do novo filme de MacArthur, em um cinema local. Em dado momento, Elvis me disse que achava que um pedaço do seu dente tinha quebrado. Queria verificar e restaurar.
Ele me mostrou uma caixinha de vidro com algumas coroas provisórias que ele carregava durante a viagem, em caso dele lascar algum dente durante a turnê. Elvis marcou uma consulta com um dentista chamado Dr. Hoffman. Ele pediu para Billy Smith vir junto com Charlie e deixou Graceland no Stutz por volta das 10h30 da noite. Chegamos ao consultório do dentista, onde Elvis fez um gesto apontando para mim, dizendo: "Ela não é feia?" Sorrindo, o Dr. Hoffman respondeu: "Oh, sim, muito feia." Agora eu pulo para o livro de Elvis, Albert Goldman, by Albert Goldman. O Dr. Hoffman recordou mais tarde que Elvis perguntou sobre a sua esposa Sterling e vangloriou-se de sua nova Ferrari. Elvis há pouco havia adquirido uma Ferrari Dino preta. Quando a sessão terminou, o Dr. Hoffman fez um pedido. "Escute", disse ele, "da próxima vez que você for para a Califórnia, eu gostaria de ir. Seria uma surpresa agradável se eu pudesse visitar a minha filha lá." "Claro", respondeu Elvis. "Sempre há um lugar no avião. Você sabe disso." Voltando para o livro de Ginger, dando sequência à narrativa, Elvis depois saiu da sala do dentista. O problema foi corrigido. Dr. Hoffman então fez alguns raios X de meus dentes. Enquanto isso, Charlie disse que ele tinha feito um telefonema para Graceland para descobrir se alguém tinha conseguido uma sessão para MacArthur, mas descobriu que o projetista não estaria disponível esta noite. Novamente pulando para o livro de Goldman. Quando Elvis retornou para Graceland, era por volta de 00:30. Uma pequena multidão de fãs ainda pairava em torno do portão. Um deles era Robert Cole, de Pierceton, Indiana, que tinha vindo a Memphis com a sua esposa e filha de 4 anos de idade, Abby, expressamente com o propósito de tirar fotos da família, tendo como pano de fundo Graceland. Como Elvis surge no portão, a senhora Cole, que segura a menina nos braços, leva a criança até a janela do carro de Elvis. Automaticamente ele sorriu e acenou com a mão. Naquele instante, Robert Cole, usando uma Instamatic de $20 com um cubo de flash, tirou a última foto de todas as milhões e milhões de fotos que foram tiradas de Elvis Presley. Dá uma olhadinha aí na foto, na última foto de Elvis. Voltando para o livro de Ginger, voltamos para Graceland por volta de 00:30 e eu segui Elvis pelas escadas até o seu quarto. Elvis mencionou que precisava falar com alguns rapazes por alguns minutos. Então eu fui até o quarto de Lisa. Eu queria ver se Lisa e Amber tinham ido para a cama. Enquanto isso, Elvis está conversando com os rapazes, né? Então, no próximo parágrafo do livro de Goldman, vamos pegar essa cena. Então, aqui é a cena de Ginger e Elvis está conversando com os rapazes. Não tem como Ginger saber o que ele está conversando, mas Goldman pesquisou sobre isso e já vamos saber. Então, ela vai ver onde estavam as meninas não estavam à vista. Pouco tempo depois, Elvis me pediu para voltar para o quarto. Ele estava sozinho agora. Nós assistimos um pouco de televisão, então Elvis interfonou e pediu para a cama ser feita. Mary, uma das criadas, subiu as escadas para fazer a cama. Então Elvis e eu fomos para o quarto de Lisa. Eu estava deitada no sofá, enquanto ele ligava a televisão e sentava na cadeira em frente a ela, onde acendeu um charuto. Quando ele mencionou querer jogar squash, um pouco depois, fiquei animada. Esta seria a primeira vez que eu veria jogar, e eu pensei que isso poderia ajudar a relaxá-lo antes da turnê. Estávamos assistindo TV há algum tempo, quando, sem qualquer aviso, Elvis
repentinamente desligou. Seus olhos rapidamente cortaram da tela para meu rosto. Ultimamente eu tenho pensado muito em me casar, disse ele, brincando com um charuto na boca, e me estudando, esperando para ver a minha reação. Sério? Sério, Elvis disse sorrindo. Então aqui Elvis fala sobre o casamento, sobre o vestido, sobre o sapato de cristal que ele queria que ela usasse. Eu tenho um vídeo no canal onde eu já contei essa história, então aqui eu vou pular, ok? Então, vou seguindo pelo livro da Ginger. Um pouco mais tarde, Elvis saiu do quarto, dizendo que tinha que discutir negócios com alguns dos caras. Achei que isso deveria ter algo a ver com a sua próxima turnê. Então aqui é aquela parte onde Elvis está somente com os caras. Eu pego novamente emprestado do livro de Goldman para colocar mais uma peça no quebra-cabeça das últimas horas de Elvis. Então, de volta à casa, Elvis mostrou energia ao chamar os homens do plantão até o seu quarto e pedir informações sobre os arranjos da turnê. Foi-lhe dito que todos os shows estavam com os ingressos esgotados. O coronel já estava em Portland, Maine, com o grupo de apoio. Os músicos partiam de Los Angeles ao anoitecer no Jet Star, que seria comandado por Milo Haig. Tudo estava em ordem, como sempre. Todos estavam cuidando dos negócios. Elvis, por sua vez, tinha surgido com uma lista de 5 ou 6 músicas novas que ele queria experimentar nesta turnê. Ele perguntou a Dick Globe, ex-policial de Palm Springs, que agora cuidava dos detalhes da segurança, para ver se conseguia encontrar as folhas das músicas. Como Elvis e Globe continuaram a conversar, o tema das recentes notícias vinculadas pela imprensa sobre a saúde de Elvis e as revelações chocantes do livro Elvis, What Happened vieram à tona. Elvis ia enfrentar o público pela primeira vez nesta turnê, sabendo que muitos deles tinham lido o livro e o examinariam em busca de sinais de dependência de drogas. Certamente ele não estava com bom aspecto. Embora estivesse jejuando nos últimos 2 dias, ele pesava 116 quilos. Seu peso o incomodava tanto que ele mesmo disse a Ginger que deveriam ir para um spa. Uma ideia que sequer lhe passava pela mente nos velhos tempos. Ainda assim, ele estava confiante de que poderia lidar com o público. O truque era simplesmente dar-lhes um tipo de show que faria todos os horríveis rumores parecerem ridículos. Dick, Elvis disse, liquidando a conversa. Somente lhes mostraremos o quanto estão errados. Faremos deste o melhor de todos. Seguindo pelo livro de Goldman, a quadra de squash, atrás de Graceland, é um monumento à mais cara e última loucura de Elvis. Inicialmente, ele se interessou pelo jogo através do Dr. Nicopoulos, que incentivou Elvis a adotá-lo como forma de condicionar o seu corpo. O espetáculo do médico incentivando o paciente a se exercitar e, em seguida, no mesmo instante, concordar em lhe dar medicamentos suficientes para atordoar um elefante, é uma das muitas ironias implícitas nesta relação grotesca médico e paciente. O prédio, uma estrutura de design moderno, sem janelas, assemelha-se, olhando pelo lado de fora, a uma estrutura industrial ou um bunker de defesa costeira. No interior é um ginásio de 2 andares, a entrada é através da porta de trás da casa por meio de uma passarela curva e coberta. Entrando no edifício, encontra-se um grande espaço que se assemelha a uma sala de estar, com um bar à direita e um piano à esquerda. Uma máquina de pinball, um jukebox e um longo sofá que permite aos visitantes visualizar a ação da quadra através de uma parede de vidro. As escadas curvas ao lado do bar levam a um segundo andar que sugere uma academia de ginástica,
contendo jacuzzi com hidromassagem, sauna, duchas e vestiários. A varanda na parte de trás deste andar oferece uma vista de cima da quadra. Agora voltando ao livro de Ginger, ela fala também sobre a quadra. Foi por volta das 4 da madrugada quando Elvis interfonou e pediu a Billy e Joe Smith para ir ao nosso encontro. Eu odiava a ideia de acordá-los. A essa altura, no entanto, eu sabia que, quando Elvis chamava, a maioria das pessoas levantava. Elvis colocou um agasalho de ginástica e me emprestou um que não era muito grande. Eu ainda estava entusiasmada com a nossa conversa sobre o casamento e ansiosa para sair para me exercitar. Nós nos encontramos com Billy e Joe e juntos caminhamos até a quadra de squash. Fora uma espiadinha na quadra de squash uma vez com a minha mãe, esta foi a minha primeira vez que a vi. Elvis queria me mostrar tudo antes de começarmos. A quadra era tão exuberante como a maior parte de Graceland, com uma banheira de hidromassagem personalizada, vestiário, bar, máquina de fliperama, jukebox e área de exercícios com equipamentos de peso. Havia até um piano. Elvis rapidamente me levou até o terraço e mostrou-me uma pista de Cooper ao ar livre. Ainda estava escuro lá fora, garoava, mas isso não pareceu incomodá-lo. Seus olhos varreram a propriedade. Então Elvis apontou para uma área próxima e disse que se eu quisesse pintar novamente, ele construiria um estúdio de arte para mim, ali. Eu não podia acreditar que esta noite poderia ficar melhor, mas ficou. Eu não tinha ideia que Elvis poderia oferecer algo parecido com isso. O que realmente me comoveu foi que ele não tinha esquecido a nossa última conversa sobre eu querer me reconectar com a arte e não perder as coisas que tinham sido importantes para mim antes de conhecê-lo. Obrigado, foi tudo o que pude oferecer. Inadequado como senti que era. De volta ao andar de baixo, nos reunimos com Billy e Joe. Eu fui para a quadra com Joe, mas eu nunca tinha jogado squash antes. Eu tentei, mas infelizmente não tinha vontade de me movimentar muito, porque minhas cólicas haviam retornado. Pouco tempo depois saímos e, em seguida, Elvis e Billy entraram na quadra, enquanto Joe e eu sentávamos atrás da divisória de vidro nas proximidades. Os dois começaram a bater na bola e, em seguida, Elvis começou a cortar. Ele estava rindo, sendo bobo e se divertindo, fingindo que acertava a raquete na sua perna vez por outra. Elvis se virava, fazendo caretas para ver se Joe e eu estávamos assistindo. Elvis logo ficou cansado, porém, e ele deixou a quadra para vir sentar-se ao nosso lado. Em seguida, assistiu Billy e Joe jogar um pouco. Quando saiu da quadra, Elvis foi para o piano e começou a tocar e cantar Unchained Melody e Blue Eyes Cry in the Rain. Quando ele terminou no piano, foi até uma das bicicletas ergométricas e pedalou por 10 minutos. A mesma sequência anterior, com um pouco mais de detalhes, ok? Era por volta das 4 da manhã quando Elvis saiu da casa, vestindo uma roupa de ginástica com listras laterais, acompanhado por Ginger, que estava vestida de forma semelhante. Apontando ao longe, ele indicou onde seu futuro estúdio de pintura ficaria. Então, entrando no novo prédio, ele foi para a quadra e começou a jogar com Billy, enquanto Ginger e Joe sentaram no posto de observação embaixo. Elvis e Billy batiam na bola ao redor da quadra. Elvis estava com muito bom humor, executando tacadas de efeito e se exibindo para Ginger. Toda vez que ele fazia um movimento estrambólico, ele se virava para Ginger para ver se ela estava olhando. Então ele faria algo ainda mais sem sentido. Infelizmente, os ludes que ele tinha tomado um pouco mais cedo começavam a fazer efeito. Logo sua coordenação começou a se deteriorar. Por fim, ele rebateu poderosamente uma bola e acertou dolorosamente a canela. Nesse ponto,
ele saiu mancando da quadra e se sentou atrás da parede de vidro ao lado de Ginger. Uma vez que Elvis se recuperou, ele se levantou e foi para o piano, onde começou a tocar e cantar um velho country sentimental ressuscitado por Willie Nelson, Blue Eyes Cry in the Rain. Então montou uma bicicleta ergométrica. No momento que o quarteto deixou o prédio, já era por volta das 6 e o sol estava nascendo. Elvis e Ginger subiram as escadas, mas ele ainda estava extremamente agitado. Ele havia pedido para aprontarem a cama bem no início da noite, como vimos já no texto da Ginger. Mary Jenks havia aprontado a cama e esticado o lençol de modo convidativo. Ginger se jogou na cama de uma vez, sem sequer tirar as roupas. Elvis colocou um pijama azul e ligou a grande TV aos pés da cama. Ele pegou um livro sobre energia psíquica, mas descobriu que ainda não estava inclinado a dormir. Às 6h30, ele interfonou e pediu a sua medicação para dormir, e Ricky Stanley subiu levando alguns Dilaudid, que tinha conseguido no dia anterior, apresentando uma das receitas do Dr. Nick ao farmacêutico no Baptiste Memorial Hospital. Por volta das 8 da manhã, Ginger foi despertada por Elvis interfonando por mais medicação para dormir. Ela supôs que ele estivesse muito nervoso por causa da turnê, como muitas vezes esteve antes, às vésperas de um tour. Rick subiu com o pacote padrão de pílulas para dormir, que incluía Quaaludes, Sequenal, Tuinal, Emital, Valium e 2 comprimidos de Demerol. 8 comprimidos ao todo, uma dose fatal para qualquer ser humano normal, mas precisamente o que Elvis tomava todas as manhãs antes de se retirar. Esta manhã, ao que parece, ele temia que não fosse alcançar o efeito desejado, porque apenas 15 minutos depois que Ricky deixou seu quarto, Elvis ligou para o consultório do Dr. Nick, onde encontrou a enfermeira Helen. Ele explicou que ia ter um dia cheio, com Lisa voltando para a Califórnia e sua iminente partida. Era vital que ele recebesse alguma medicação extra para que ele pudesse cumprir as exigências do dia. Ela concordou em ajudá-lo. Ela chamou o marido, que ainda estava em casa, e instruiu-o a tirar da bolsa de medicamentos, que era mantida no trailer, 2 comprimidos de Valmid e um Placidel, de placebo. Valmid, que é um hipnótico, e 2 destes comprimidos azul claro, são a receita padrão para insônia. Placidel é uma pílula para dormir. O Dr. Nicopoulos receitava a droga em quantidades surpreendentes para qualquer pessoa da organização Presley que se queixasse de insônia. Marty Lacker testemunhou que entre janeiro de 1971 e outubro de 1976 ele recebeu do Dr. Nick 6.464 doses de Placidel, além de vários outros medicamentos. As drogas foram dadas à tia Delta, que as fez subir para o quarto e foram entregues a Elvis. Receber essas pílulas foi o último ato que alguém do grupo testemunhou Elvis executar, salvo Ginger. Groggy e quase dormindo, ela viu Elvis apanhar outro livro, desta vez sobre o tema interessante do Sudário de Turim, e se dirigir para o banheiro. Preciosa, eu vou ao banheiro ler um pouco, explicou ele. Tudo bem, ela suspirou, mas não vá adormecer. Ele sorriu e respondeu, eu não vou. Agora eu pulo novamente para o livro de Ginger. A mesma coisa. Por volta das 6 horas da manhã, Elvis e eu voltamos para casa. Billy veio até o andar de cima também, porque Elvis queria que ele ajudasse a secar o seu cabelo. Elvis e eu fomos ver Lisa e Amber. E eu fiquei contente de ver que as meninas estavam ambas na cama, dormindo.
Elvis e Billy, em seguida, entraram no banheiro de Elvis. Fui para o meu, coloquei a minha roupa de dormir e, em seguida, saí e deitei na cama. Ouvi o barulho do secador de cabelo no banheiro por um tempo. Pouco depois, Billy foi embora e Elvis saiu, tendo colocado um pijama azul. Por volta das 6h45, Elvis interfonou pedindo para quem estivesse de plantão trazer um pacote de medicação para ajudá-lo a dormir. Então, está batendo com o texto do Goldman. Eu ainda estava sofrendo com cólicas menstruais afiadas. Vendo que eu estava em tal desconforto, Elvis ligou para Tish para me trazer algo para aliviar a dor. Mais uma vez, ele me perguntou se eu iria com ele no início da turnê. Eu odiava desapontá-lo, mas sabendo como eu me sentia nos primeiros dias, eu lhe disse que gostaria de esperar apenas um dia, se não 2, até que eu estivesse me sentindo melhor. Eu tinha esperança que Elvis pudesse entender. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, pensando sobre as coisas. Eu quero que você compre algo especial para quando eu anunciar o nosso noivado durante o show em Memphis, disse ele. Porque a turnê se encerraria em Memphis. Eu sorri. Isto foi bom. Ele entendeu. Tudo bem, eu disse aliviada. Tish enviou um Tylenol com codeína para mim. Então, pessoal, aqui, entre os dois livros, é onde eu encontro a maior divergência, né? Porque no livro de Goldman, ele afirma que foi um Dilaudid e que Elvis o engoliu, pois Ginger não mencionou nada sobre cólicas para ele. Então, no depoimento que Ginger deu para Goldman, para o livro, lá no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, ela não mencionou nada para Goldman sobre ela estar com cólicas. A gente pode tirar uma ideia disto, porque Ginger, em outros livros, os rapazes dizem que ela não queria ficar muito com Elvis, ela queria ficar sempre com a família. Elvis, inclusive, levava a família junto algumas vezes para que Ginger pudesse ir. Ginger foi muito criticada porque ela estava ao lado e não ouviu quando Elvis caiu. Elvis deve ter feito um barulho tremendo quando caiu. Então, eu não sei se é isso ou não, mas no livro em 2014, então ela surge com a ideia que ela estava com cólicas e tomou um Tylenol, o que deixou ela assim um pouco apagada, e dando a entender que por isso ela não escutou talvez o baque do corpo de Elvis quando ele caiu ao chão. Então a divergência é essa, entre o medicamento e ela não ter falado para Goldman na ocasião, no seu depoimento para Goldman, na sua entrevista para Goldman, ela não falou que estava com cólicas, ele afirma isso aqui. Só que agora no livro dela, em 2014, ela meio que pegou essa história. Então eu não sei aqui qual é a parte verdadeira. Nós temos esse impasse aqui, ok? Então, né, Tish enviou um Tylenol com codeína para mim, ela diz aqui. Então, voltando para o livro de Goldman, a mesma questão, né? Às 2h30 da manhã, Elvis interfonou para Tish Haley, a enfermeira-chefe do Dr. Nicopoulos, que morava com o marido em um reboque, atrás de Graceland. Ele disse que Ginger estava sofrendo de cólicas menstruais. A enfermeira Haley testemunhou em uma audiência, após a morte de Elvis, que ela liberou um comprimido de Dilaudid. Ginger não se recorda de sofrer cólicas menstruais essa noite ou de receber qualquer medicação, segundo o depoimento da Ginger para ele na época em que ele estava pesquisando para o livro.
A pequena pílula branca foi direto para a garganta de Elvis Presley. Ela teve um efeito tão bom sobre ele que o inspirou mais uma vez a tomar o seu tema favorito, o seu casamento com Ginger. Adiantando então, mais à frente, Ginger, agora novamente no livro de Ginger. Logo depois, Rick apareceu com o pacote matinal de dormir de Elvis, e nós dois pegamos os medicamentos. Elvis queria me mostrar alguns livros que lhe foram dados recentemente, então nos acomodamos na cama, e eu comecei a olhar para um deles. O título era Uma Busca Científica para a Fase de Jesus, e descrevia o sudário de Turim, como vimos agora no texto de Goldman, quando ele fala dessa mesma questão. Agora aqui pelo ponto de vista de Ginger, que supostamente havia sido envolvido em torno de Jesus, depois que ele foi retirado da cruz. Elvis e eu estávamos intrigados. À medida que folheava o livro, Elvis me mostrou algumas fotos que o autor dizia ser o rosto de Jesus impresso no sudário. Em seguida, deixando aquele livro de lado, Elvis me mostrou o outro, escrito por Bede Bedardes, chamado Sexo e Energia Psíquica. Este livro destacava maneiras de entrar em sintonia com a energia do seu parceiro, o seu eu interior e os seus chakras. Elvis apontou algumas ilustrações. Não nos detemos no livro por muito tempo, porque nós dois estávamos ficando sonolentos por causa dos medicamentos e logo adormecemos. Você vê que aqui agora ela já joga essa ideia de ela também estar um pouco entorpecida, meio que uma desculpa para não ter, escutado o baque do corpo de Elvis quando caiu e ter dado conta do sumiço dele, da não volta dele para a cama muito tempo depois. Algum tempo depois fui acordada pelo movimento da cama. Eu ainda estava grogue pelo efeito da minha medicação, mas eu estava ciente de Elvis interfonando, pedindo outro pacote para ele dormir. Olhei para o relógio, eram 8 horas da manhã, mas eu não fiquei surpresa de ver Elvis estar tendo problemas para dormir. A essa altura, eu estava acostumada a vê-lo tenso antes de uma turnê, e já fazia bastante tempo antes desta. Ainda assim, quando ele desligou, eu perguntei a Elvis qual era o problema. Eu só não consigo dormir, disse ele. Ele parecia muito alerta, o que me surpreendeu. Eu me perguntava se havia placebos no pacote de medicação que ele tinha tomado antes. Em pouco tempo, Rick trouxe outro pacote e depois saiu. Eu esperava que Elvis finalmente pudesse descansar. Nós dois nos acomodamos na cama novamente e eu rapidamente caí no sono. Dentro em pouco, senti algum movimento novamente. Eu abri meus olhos. Agora era por volta das 9 da manhã e Elvis estava sentado na beira da cama, de costas para mim. Fui até ele e coloquei minha mão em suas costas. Qual é o problema? Eu perguntei. Elvis disse que ainda não conseguia dormir. Em alguns minutos, ele levantou e disse que ia ler. Ele pegou o livro sobre a energia psíquica e foi em direção ao banheiro. Mais uma vez, eu me perguntava se o conteúdo de seus pacotes de medicação tinham sido alterado, porque Elvis parecia praticamente inalterado, apesar de tudo que ele tinha tomado. Não durma, eu disse, lembrando da cama em seu closet. Como eu disse no outro vídeo, o banheiro do Elvis era banheiro, closet, era uma extensão, o banheiro era uma extensão de seu closet. Então, tinha uma cama também no closet. Então, aqui ela diz, não durma lembrando da cama em seu closet. Elvis parou antes de entrar, olhou para mim com um ar de menino, então sorriu e deu um pequeno aceno. Tudo bem, eu não vou. Ele me tranquilizou e seguiu em seu banheiro. Voltando ao livro do Goldman, então aqui Elvis está lá dentro do banheiro, Ginger está dormindo ali, e o que aconteceu? Goldman diz, o que aconteceu durante as próximas 6 horas é desconhecido.
Antes de se recolher, Elvis tinha dado ordens estritas para não ser incomodado. A única evidência do que ocorreu está nas análises feitas dos órgãos internos retirados na autópsia. Infelizmente, esses documentos nunca foram liberados e a informação que vazou implica uma série de contradições. Então você já deve ter ouvido um médico brasileiro que diz que participou da autópsia e que o Elvis não tinha nenhuma droga, nenhuma nadinha em seu sistema. Mas como ele pode afirmar isso se esses documentos nunca foram liberados? E a informação que vazou implica em uma série de contradições. De acordo com o Dr. Brian S. Fickley, diretor do Utah Center for Humane Toxicology, um dos 3 laboratórios que analisaram as amostras de tecido, o corpo de Elvis continha, no momento da morte, nada menos do que 11 diferentes drogas. O mais plausível das contas não autorizadas sugere que Elvis tomou antes de ir para o banheiro ou durante o tempo, enquanto ainda tentava adormecer, as seguintes drogas: Quaalude, Valium, Valmid, Donatocin, Demerol, Ricodan, Dilaudid, Amital, Carbital, Seconal, Plécido. Esta lista sugere uma noite bastante movimentada. Se a pessoa não soubesse muito sobre o padrão surpreendente de abuso de drogas de Elvis, ela poderia deduzir que o uso de tantas drogas ao mesmo tempo foi o produto de uma grande crise ou um colapso. Voltando ao livro de Ginger, entre o Tylenol com codeína e o fato de que eu não tinha descansado desde o dia anterior, mais uma vez caí em sono profundo. Só depois das 2 da tarde acordei com cólicas. Elvis não estava na cama. Fiquei curiosa de onde ele estava, mas incapaz de procurar imediatamente. Como o meu período tinha começado e eu estava começando a sangrar muito, levantei e corri para o meu banheiro. Peguei o telefone na parede acima e liguei para minha amiga Cindy, sabendo que ela esperaria para me ver no avião quando todos embarcariam para a turnê. Disse a ela que eu estava pensando em chegar um dia depois por causa do desconforto que eu estava passando por causa do meu período. Eu então rapidamente liguei para minha mãe no trabalho. Onde você está? Ela perguntou. Quando eu disse que estava em Graceland, ela perguntou por que eu não estava em casa arrumando as coisas. Eu estive pensando em ir um dia depois, eu disse. Ela me lembrou que meu irmão e irmã também iriam. Eu hesitei. Eu tinha esquecido completamente disso. Eu sabia que Elvis me queria muito na turnê desde o início. Mesmo sabendo que eu não me sentiria bem, eu mudei de ideia. Tudo bem, eu acho que eu vou, eu disse. Então disse à minha mãe que eu precisava desligar. Eu queria encontrar Elvis para lhe contar que eu havia mudado de ideia. Onde ele está? Perguntou minha mãe. Eu não sei, eu disse. Eu vou dar uma olhada. Eu rapidamente terminei no banheiro, em seguida entrei no quarto de Elvis em busca dele. Olhei para o relógio e vi que estava perto das 2h20. A porta do banheiro estava um pouquinho aberta. Bati na porta e disse, Elvis? Não houve resposta. Abrindo lentamente a porta, olhei para dentro e vi Elvis no chão, à esquerda. Fiquei paralisada diante da cena. Pessoal, eu fico por aqui. Se você não assistiu o primeiro vídeo, os bastidores da morte de Elvis, esta é uma boa hora, porque você vai ver esta cena que ela... Fiquei paralisada diante da cena. Então, no primeiro vídeo é desenrolado todo o trâmite do que aconteceu, ok?